De que maneira você tem contado a sua própria história? Eu sei que provavelmente você já passou por várias coisas na vida. Todo mundo tem uma história triste para contar. Mas será que você não tá dando ênfase demais nisso? Será que o que mais você comunica para os outros são as suas histórias tristes? Será que os outros não estão com uma percepção muito melancólica e negativa sua? E veja bem, esse não é um vídeo sobre os outros, é sobre você. Porque o que importa é: conte uma história que vale a pena. Você quer mesmo ser reconhecido por tudo de ruim que você passou? Numa posição de lamentação, de ai, tudo dá errado pra mim, ai, eu sou uma pessoa sofredora. Você quer mesmo ocupar esse lugar? Pensa comigo. Vamos supor que você já passou por um relacionamento ultra abusivo, onde a pessoa te maltratava, era ruim pra você, falava mal de você, te traía. E tudo que você conta para as outras pessoas, as que já estão na sua vida e as que vão surgindo, é isso. Essa é a história que você sempre repete. Ah, porque eu tive um ex que foi horrível e que... Sabe, é sempre isso. E cadê a parte que você ressignificou? E cadê a parte que você está trabalhando em si para superar? E cadê a parte que essas feridas estão sendo curadas? Cadê isso? Por que é que você fica só remoendo toda essa dor e revivendo e relembrando o quanto foi ruim? Por quê? Outro exemplo, vamos supor que você sofreu bullying na escola, um bullying realmente muito sério, onde você não queria mais frequentar a escola, onde você chorava, onde você, sei lá, chegava a ser agredida, talvez, ou tão coagida que você emagreceu muito, engordou muito, enfim, algo terrível. Isso é tudo que você tem para contar? Por que é que você fica focando nisso? E sabe, eu acredito que essas histórias, elas têm um peso tão grande, uma posição de destaque tão grande na sua vida, porque com ela você consegue a atenção das pessoas. E com ela também você consegue a desculpa de ainda não ter mudado, de ainda não ter ressignificado, de ainda não ter feito algo melhor disso que te aconteceu. Tem até uma frase que é mais ou menos assim, né? O que você fez com aquilo que fizeram com você? Eu acredito que a frase é mais ou menos assim. Então, não use a sua história triste ou as suas histórias tristes para estar no mesmo lugar, para fazer as mesmas coisas, para ser a mesma pessoa. Não use as suas histórias tristes para continuar sempre na mesma posição. É óbvio que cada um tem aquilo que de ruim lhe aconteceu. Cada um passou por uma situação ruim em diferentes níveis, mas todo mundo passa por dificuldades na vida, uns mais, outros menos. Há realmente situações devastadoras que a pessoa demora anos para se recuperar ou infelizmente nem chega a se recuperar de tão grande que foi o trauma, tanto físico quanto mental. Mas eu estou falando das pessoas que usam essas situações como desculpa para estar no mesmo lugar e usam também essas situações como se tudo o que elas tivessem para falar, para dizer sobre si, fosse apenas isso que de ruim lhes aconteceram. E as coisas boas que aconteceram na sua vida? E as coisas que você está fazendo para avançar? E as coisas que você está se esforçando para melhorar? Isso não merece ser falado? A gente pode fazer esse exercício de parar e pensar daqui para trás. O que é que eu estou repassando para as pessoas? O que é que eu estou contando sobre mim?
Porque a maneira como nós falamos sobre nós mesmas é a maneira como o outro nos vê. É uma das maneiras. Porque o outro também pode escolher nos ver de forma negativa e é isso aí e tchau. E você não pode fazer mais nada sobre. Mas é uma das maneiras. Então, será que você não tá se impondo muito como coitada, como vítima? Será que você não tá muito num lugar de ai, porque eu sofri muito e tudo de ruim aconteceu comigo? A gente tem inúmeros exemplos de santos e santas que passaram coisas horríveis na vida, mas usaram isso para glorificar a Deus, abraçaram essas dificuldades para honrar e glorificar a Deus. Tem, por exemplo, Santa Rita de Cássia, que viveu um casamento péssimo e depois o marido dela se transformou totalmente, mas ela viveu uma cruz gigantesca, mas ela abraçou essa cruz e ela usou isso para se santificar. Também tem outra que é uma beata, eu esqueci o nome dela, Chiara, acho que é Chiara o nome dela. Ela teve um câncer, um problema de saúde, e ela estava grávida. E ela escolheu dar a vida ao seu bebê do que continuar com o tratamento. Ela abraçou essa cruz. Olha que coisa tão difícil. Olha que coisa tão difícil. Ela escolheu seguir com a gravidez e disse não ao tratamento. Esses exemplos me arrepiam a alma, assim, de tão fortes que são. E às vezes a gente, nos nossos probleminhas, a gente fica fazendo uma tempestade em copo d'água. Ou também, nos nossos problemões, a gente fica remoendo e remoendo e remoendo isso. Muito por questão de ego, às vezes, sabe? De querer a atenção do outro. Ai, por favor, me olhe, eu sou uma sofredora, eu já passei coisas horríveis na vida, eu mereço a sua atenção. Você quer a atenção dos outros por pena? Você quer ser reconhecido e olhado por pena? Esse não é um bom lugar, essa não é uma boa forma de ter a atenção das pessoas. Também é interessante pensarmos no futuro. Eu falei assim, daqui para trás. Esse é um ponto. O segundo ponto é, e no futuro, quando eu tiver 90, 100 anos, se Deus quiser, como eu vou querer contar a minha história? Como eu vou querer contar a história da minha vida? Sendo a pessoa que, porque eu tive um trabalho ruim, mas eu permaneci no trabalho ruim porque eu tive medo de sair. Ou, eu tinha um relacionamento bem meia boca, mas eu não tinha coragem de sair e eu continuei no relacionamento. Ou eu tinha familiares totalmente desajustados, que se aproveitavam de mim e eu nunca impus limites e eu sempre fui essa pessoa que era passada para trás e que os outros se aproveitavam de mim. Essa é a história que você quer contar? Então, se não é, você tem que agir hoje para que não seja, para que não se torne a história que você vai contar. E aí eu trago algumas reflexões, alguns ensinamentos que a gente pode tirar disso tudo. Que é, ao contar uma história, pense bem se realmente ela vale ser contada ou ela vale ser silenciada. Se ela vale ser contada, essa história tem começo, meio, aprendizado e propósito? Porque se não tiver, se for uma história que o começo da história foi porque eu sofri isso, isso e isso. Aí o meio, é porque eu ainda tô sofrendo e pronto. E não tem aprendizado e não tem propósito nenhum. Então não conta. É melhor para você que você não conte. É melhor para você. E em quais casos é melhor silenciar? Bom, se não vai agregar em nada. Se simplesmente não vai agregar em nada. Quer saber um clássico? Um clássico é quando você está num date com uma nova pessoa, né? Um primeiro date, e você só fica falando do seu ex-relacionamento.
pra quê? O que é que isso vai agregar ali? Porque você está conhecendo uma nova pessoa. Por que é que você vai ficar falando da antiga? E do quanto foi ruim, ou quanto foi bom, ou quanto você tem saudades do ex, sabe? Não agrega. Outra coisa que não agrega. Ficar falando demais dos seus sonhos e abrindo demais. Por que você vai contar isso? Seus sonhos, seus objetivos, seus planos. Por que você vai estar detalhando isso? Ou de erros seríssimos que você cometeu. Por que você vai estar detalhando? Às vezes não é melhor silenciar? Será que essa pessoa não vai usar disso pra te atacar depois? Veja que eu não estou falando de omitir e também não estou falando de mentir. Eu estou falando de silenciar. Simplesmente, se não for agregar, porque às vezes você tem a necessidade de falar, né? A pessoa nem pensava, nem tinha aqui a mínima pontinha de ideia que você iria abrir a boca para falar aquela história, mas você faz questão de fazer isso. Silencia. Nesses casos, você silencia. Agora me fala quais aprendizados você tirou desse vídeo. Me conta aqui se você é uma pessoa que tende mais a silenciar ou a contar a própria história e como tem feito isso, como vai fazer daqui pra frente. Espero que tenha sido de grande ajuda e motivo de muita reflexão para você, para melhorarmos como pessoa e nos orgulharmos da forma como estamos contando a nossa própria história e principalmente como iremos contar no futuro. Clica no gostei, isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal também. Provavelmente você está me assistindo e não é inscrito, então se inscreva. Assim você vai receber todos os próximos vídeos com muitas outras reflexões e aprendizados para te ajudar nessa jornada chamada vida. Um beijo e até o próximo.